Sejam muito bem-vindos ao podcast Abrangente. Eu sou a Maria Moinhos e este é um podcast que fala sobre gente. Terá como foco o desenvolvimento pessoal através de conversas descontraídas e partilha das minhas reflexões pessoais. É um podcast onde temas como alimentação saudável, terapias, formas de vida alternativas e exemplos de superação terão um grande destaque. Este podcast não pretende apenas dar voz a várias formas de estar e de pensar, mas sim promover uma reflexão sobre como diariamente nos relacionamos uns com os outros e com a vida. Espero um episódio novo quinzenalmente. Olá! Hoje o tema vai ser um bocadinho diferente e vai ser também num formato diferente. Hoje convidei uma grande amiga minha para refletirmos e para falarmos também de forma descontraída sobre um tema que tanto eu como ela consideramos que afeta muita gente. Então, e o tema é pressão. A pressão, de facto, é um tema que afeta muita gente, como já disse. Acaba por influenciar também muitos casos de ansiedade. Podemos encontrar a pressão na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E a ideia aqui é então nós as duas, através de uma conversa descontraída, falarmos então sobre este tema. E então a minha amiga é a Ana. Olá, sou a Ana. Então eu vou começar por fazer uma pergunta, que é: tu consideras-te, Ana, que sentes mais pressão ou que fazes mais pressão? Eu diria que ambos. Fazer pressão é uma coisa super inconsciente e que está muito intrínseca na sociedade, eu acho. E por norma, as pessoas, mesmo sem se aperceberem, tendem a fazer pressão às outras porque as coisas corram da maneira que querem e que pretendem. E eu acho que na esfera pessoal, por exemplo, em relacionamentos amorosos, é muito, muito comum tu estares a fazer pressão a uma pessoa e não te estares sequer a perceber que isso está a acontecer. Exatamente. Então, mas agora por acaso tocaste num ponto importante que é a esfera amorosa. Pronto, a nível de relacionamento. Tu achas que é mais aí onde existe mais pressão? Não. Acho que existe muita pressão a nível de sociedade também sobre o que é aceitável e o que é que não é, a nível profissional, sobre o que é que são objetivos de carreira também aceitáveis e o que é que não são. Por exemplo, quando uma pessoa está na escola e há pessoal que decide ir para um curso profissional, há toda uma pressão da sociedade para fazeres o caminho de secundário e faculdade. Essa é a pressão social. Sim, e profissional a certo ponto, não é? Porque Exatamente. isto define a tua carreira, na verdade. Nós já vamos então abordar cada ponto desse tipo de pressão. Então, mas também existe uma coisa, que é a pressão que nós pomos a nós próprios. Essa é a pior. Pelo menos é a que eu sofro mais. Também eu, sem dúvida, em relação a tudo. Aquela coisa de atingir objetivos. E não é só isso, é aquela pressão de seres alguém. Eu no outro dia falei com a minha mãe e perguntei-lhe, estava super angustiada, e perguntei-lhe, pá, mãe, o que é que acontece se eu durante a minha vida toda for só uma pessoa normal, tipo uma pessoa average, se eu não fizer nada de espetacular, se não conseguir? E nunca ninguém me pôs esta pressão em cima. Pois, exato. A maioria das pessoas são pessoas normais. Isto é uma pressão que eu pus a mim própria de tenho que fazer alguma coisa espetacular. E não tenho. Mas por acaso já agora estou curiosa com a resposta da tua mãe. A minha mãe disse que a resposta dela foi literalmente: Ana, 99% das pessoas são só pessoas normais e muitas delas são felizes assim. Pois, exatamente. Aceita o que a vida te trouxer. Se conseguiste fazer uma coisa espetacular, conseguiste. Se não conseguires, também não é o teu objetivo, não tem de ser o teu objetivo. Vive só. Mas sabes que falando, ou seja, mais especificamente de mim, eu sinto que tenho que atingir determinados patamares. Ou seja, é a pressão que eu ponho a mim própria, claramente, mas acho que é muito influenciada também pelos outros e por aquilo que eu acho que os outros esperam de mim. Mas a questão, lá está, tu tens essa questão da pressão intrínseca à sociedade. Mas quando tu crias pressão a ti própria, tu crias sempre pressão com base em alguma coisa. Até pode ser o que os outros acham de ti, mas na verdade não é o que os outros acham de ti, é o que tu achas que os outros acham de ti. Sim, e nada te confirma isso. Ou seja, és tu própria que estás a pensar que os outros vão achar X ou Y. Eu estou a pensar agora aqui num exemplo, que foi assim o exemplo que me aconteceu, em que eu senti realmente muita pressão, que foi o facto de, ou seja, quando vim de Moçambique, havia aquela questão, pronto, de ir para a faculdade, de escolher o curso, e depois eu então acabei por ir trabalhar simplesmente. Só que eu até entrar para a faculdade e até estar no curso certo e fazer aquilo que eu de facto sentia, pronto, que estava bem, eu sentia uma pressão gigante
Ires para a faculdade. para ir para a faculdade. É até Claro. mesmo, ou seja, é até a falar com amigos. Uhum. Então, mas o que é que estás a fazer? E novidades? Eu sentia mal por dizer que ainda não estava na faculdade. Porque é o espectável, entre aspas, e qualquer pessoa que se afasta um bocado desse caminho espectável, as pessoas têm logo aquela reação de oh meu Deus, já não vai ser bem sucedida, já não está a seguir os passos certos. E aí também não podemos é falar, um bocadinho sobre, por exemplo, casamento, sobre Uhum. ter filhos, que é um tema que por acaso tanto eu, ou seja, nós as duas Socorro. falamos bastante. Portanto, A pressão é real nesse tema. Sentes muita? Opa, da parte da minha família não, mas sinto de outras fontes bastante. Sei lá, 20 e tais, já está na hora, já é preciso começar a pensar nisso. Abram conta conjunta, já vivem juntos, oh meu Deus. Cada coisa a seu tempo, não há uma idade para eu ter filhos ou para eu casar ou sei lá. Pois, exatamente. É que ainda não estou nem aí. Desperta. Eu já estive na fase de não querer de todo ter filhos e agora estou naquela fase de pá, não quero agora de certeza, mas já me imagino a ter filhos. E eu não sei até que ponto é que isso não é resultado de pressões externas para ter filhos. Porque eu antes não queria mesmo ter filhos. Pois, eu lembro-me disso. Tanto insistem. Só que eu sinto muito que as pessoas que simplesmente decidem não ceder à pressão e que decidem seguir outro tipo de caminhos Vivem é complicado. sempre condicionadas sim. com isso. Sim. Então, depois é os pais, mas eu gostava tanto que me desse um netinho. Ai, socorro. Pois, exato. Mas é que isto de facto acontece e eu acredito que muitas das pessoas que nos possam estar a ouvir de facto se possam identificar com este tipo de coisas. Sim. Não, e também há aquela pressão de casos em que, por exemplo, gravidezes sem querer e que depois têm toda uma pressão para casar antes do bebê nascer porque é expectável que estejas casada antes de teres o primeiro filho, estás a ver? Exatamente, mas no entanto acho que já existe muita gente a contrariar isso. Ou seja, eu tenho uma amiga minha que ela teve bebê e que ainda não pensa em casar. Uhum. Ou seja, é Mas bom. deve ter sentido. Sim, provavelmente. Tipo, pessoas mais velhas, mais conservadoras. É isso. Eu também acho isso. Então, e falando também, ou seja, ainda dentro da pressão social, existe também aqui outro fator, que é a nível profissional. Ou seja, eu acho que existe muita pressão de nós sermos realmente bem-sucedidos, de nós realmente termos ótimo trabalho. O que é seres bem-sucedida? Exatamente. Quem é que define se tu estás a ser bem-sucedida ou não? Foi isso que foi a minha conversa com a minha mãe, que era eu em pânico a perguntar à minha mãe se eu sou uma pessoa average, completamente normal, ou se estou a ser bem-sucedida, porque na verdade tu sentes sempre que podes fazer mais, como é óbvio. E na verdade até podes estar a ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo e tu achas sempre que podes fazer mais. Só que isso também causa, ou seja, eu acho que esta pressão constante também causa sentimentos de insatisfação constantes. Uhum. Isso também não é nada saudável. Ou seja, é os outros a porem-nos pressão, nós a pormos mais pressão em nós próprios em cima ou seja, da pressão que os outros estão a gerar em nós. E também há aqui uma questão que é, porquê que achas que os outros nos põem pressão em cima? Porque está construído dessa forma. Aquilo que eu disse no início também das pessoas porem pressão num sentido manipulativo sem querer. Também acontece. Mas isso mais em relações mais pessoais, mais chegadas, etc. Mas esta pressão da sociedade, eu acho que é só porque as coisas estão construídas dessa forma, honestamente. Mas o que eu sinto, por exemplo, de pessoas mais chegadas, quando eu estou a sentir pressão gerada por pessoas mais próximas de mim, eu sinto que isso é uma satisfação das necessidades deles, sabes? E não minha. Em que sentido? Imagina que a minha mãe está a fazer pressão para eu ir para a faculdade. Porque não quer dar a justificação da filha não estar no percurso normal de... Ou não, pode ser simplesmente uma necessidade dela de deixar de estar preocupada com o meu futuro. Estou a perceber, sim. Eu acho também importante, ou seja, tentar compreender o porquê dos outros nos gerarem pressão. Sim, há a pressão das pessoas que se preocupam contigo, como é óbvio. Que na verdade às vezes acaba por fazer pior do que... Pronto, se não a exercessem, mas... Exatamente. Mas sim, pode haver pressão, entre aspas,
benéfica ou pelo menos com uma boa intenção, não necessariamente com um bom resultado. E já agora, então, tocando nisso, achas que a pressão pode ser boa? Pode trazer benefícios em certos aspectos? Sim, sem qualquer tipo de dúvida. Pelo menos para mim, sim. Eu trabalho muito melhor sob pressão. Eu, se tiver um prazo para cumprir de uma coisa, é certo e sabido que eu vou cumprir a minha tarefa no 30% de tempo imediatamente antes do prazo. Mas há pessoas que trabalham pessimamente sob pressão. Por exemplo, exames da faculdade. Eu chegava ao exame da faculdade, eu estava na minha zona. Estava à vontadíssima. Porque pressão. Mas há pessoas que panicam num exame de faculdade. Têm ataques de ansiedade antes de entrar no exame de faculdade. Que não lidam com a pressão, não conseguem lidar com a pressão. E acho que pode funcionar para umas pessoas, mas nunca podemos admitir que funciona para toda a gente, porque isso não é verdade. Exatamente. Só que, mas, por exemplo, a nível do trabalho, existe muita pressão laboral. Sim, sim. Que depois também acabam por causar muitas doenças. Sim. Por exemplo, nós ainda há bocado nós estávamos a falar sobre isso antes de começarmos a gravar. Sim. Tu agora estás a iniciar um capítulo novo a nível profissional e estás-te a sentir bastante. Estou-me a sentir mesmo não saudável. Estou muito nervosa. Não tenho tempo para nada pessoal. Pronto, mas também é falta de hábito, não é? Tem muito a ver com falta de hábito e ter mudado de ritmo muito rápido. Mas ando-me a sentir... Parece que tenho 70 anos a nível da minha saúde. Eu fico cansada com tudo. Mas sentes que também é a nível de pressão, ou seja, que a pressão está a influenciar? Talvez, acho que é difícil medir isso dessa forma. Porque na verdade eu não sou muito boa a detectar quando é que estou sob pressão. Também é um facto. Eu acho que as pessoas, no geral, nem sou só eu, acho que estamos tão constantemente sob pressão que às vezes já nem sequer pensamos nisso e já nem sequer associamos a estar sob pressão. Ok, isso por acaso é um bom pensamento. Ainda não tinha visto as coisas dessa forma. Não, é que agora perguntaste-me se eu... indiscutivelmente, eu estou sob pressão, como é óbvio. Estou sob pressão no trabalho, estou sob pressão minha para mim própria, do meu namorado. Claro que estou sob pressão, mas também quando é que não estou? Eu acho que a pressão, se for bem gerida e se for bem usada, pode fazer também com que a pessoa... Ok, bora lá fazer as coisas, não é? Sim, isso é aquela questão do... Quanto mais tempo tens livre, menos coisas fazes. As pessoas são muito mais produtivas, que também não é válido para toda a gente, como é óbvio. Mas há muitas pessoas que são muito mais produtivas, tiverem muita coisa para fazer e acabam por conseguir organizar a agenda muito melhor. Verdade. Eu acho que sou essa pessoa. Verdade, eu também. Claramente. Se eu tiver um dia inteiro, por exemplo, em que não tenho aulas, em que não tenho que ir trabalhar, a minha vontade de ficar a pastelar é gigante. No sofá, é gigante. Como é óbvio. Mas, por exemplo, se eu souber que tenho um trabalho para entregar passado 2 dias, aí se calhar... Aí sentes a pressão. Exatamente, eu vou sentir... Eu tenho alturas em que me sinto, ou seja, tão pressionada com certas coisas que isso influencia o meu sono. Sim, a mim também, sem dúvida nenhuma. Eu sonho com as coisas. É que, lá está, eu funciono melhor sob pressão, então eu deixo muita coisa, não é bem para cima da hora, mas deixo acumular porque sei que vou ser mais produtiva quando tiver mais coisas para fazer. E chega a pontos em que eu sonho, mas sonhos vívidos mesmo, com as coisas que tenho para fazer. É assustador. Eu no outro dia estava a ver uma série antes de dormir, adormeci com o som da série a dar, e no meu sonho entrou que o som da série era uma aula. Tu contaste, sim. Sim, foi assustador e que estavam a gozar comigo na aula e que... Sinistro! Isto é claramente a pressão a funcionar, não é? Tipo, eu estava extremamente sob pressão e tudo na minha vida era aquilo Mas achas que nós, jovens, ou seja, quando acabamos a faculdade e aquela coisa toda de arranjar trabalho, de nos juntarmos com alguém, achas que nós sentimos muita pressão nesse aspecto? Eu acho que, sem dúvida, nós somos a camada da população que sente mais pressão. Também acho isso. Porque tu ainda tens os teus pais, que ainda estão lá, não é? Ainda têm autoridade sobre ti, porque são teus pais e te educaram e não sei o quê. Tens a pressão social, que já falámos, de casar, de ter filhos, não sei o quê. A pressão social de arranjares um trabalho e seres bem-sucedido, e é tudo nesta altura.
E eu acho também há aqui um fator, cada vez mais os jovens saem mais tarde de casa dos pais. Uhum. Ou seja, também muito derivado da situação financeira do país, não é? Mas eu acho que existe muita pressão nesse sentido. Para sair de casa dos pais. Mas Eu eu acho acho. que isso, Apesar de já estar a ficar mais honestamente, normalizado. eu acho que a cultura portuguesa, na verdade, os pais até gostam de ter os filhos até tarde em casa. Eu acho que a pressão é dos filhos para com eles mesmos. Ok, sim. Sim. De quererem independência, que é um processo perfeitamente natural, procurarem independência, não é? Mas acho que parte muito mais daí do que de um pai, claro que há casos limite, não é? Mas do que de um pai ou uma mãe dizerem, olha, põe-te na rua. Só que, sim, claro, mas imagina, eu acho que nós também podemos ver as coisas de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva em que os pais também têm, ou seja, quando veem que os filhos estão a ficar encaminhados, têm as suas casas, as suas coisas, o seu trabalho, que está a ficar estável financeiramente, também é um conforto para os pais perceber isso. Sim, mas isso não quer necessariamente dizer. Quer dizer, tu podes estar estável financeiramente, podes ser independente até certo ponto em casa dos teus pais. Sim, claro. E eu acho que há casos, por exemplo, falo do meu, em que os meus pais estão separados e a minha mãe não tem namorado. E eu sei que, para a minha mãe, ir viver sem mim foi um passo muito grande para ela e que não era uma coisa que ela queria. Porque ela agora vive sozinha, não é? Foi todo um adaptar. Sim, e acho que, acho que é normal eu sair de casa, acho que é normal eu procurar a minha independência e querer viver com o meu namorado e essas coisas todas, mas acho que também é normalíssimo da parte da minha mãe estar habituada a ter-me em casa, e eu sei que ela não queria que isto acontecesse. Existe uma coisa que se chama o síndrome do ninho vazio, ou seja, que é quando os filhos saem de casa e os pais sentem muito aquele vazio. Claro, mas faz parte. Eu sei perfeitamente que a minha mãe sentiu isso. Portanto, agora acho que já se habituou, também já passou muito tempo. Não, mas é assim, tu investiste um filho, é um investimento brutal. Em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de tudo. Tu quer dizer, partindo do pressuposto que um filho sai de casa, vá, 20 e tais, tu tiveste 20 e tal anos a sustentar aquela pessoa, a providenciar para aquela pessoa, a cozinhar para aquela pessoa, tipo, inevitavelmente grande parte da tua vida gira à volta daquela pessoa. E de repente a pessoa sai de casa, não é? Claro que deixa um vazio, claro que sim. Por isso é que eu acho que a pressão está mais nos jovens para eles próprios do que propriamente nos pais que estão habituadíssimos. Se calhar às vezes até pensam, era tão fixe se eu conseguisse ter muito mais tempo para mim e se forem pais que ainda estão juntos, se calhar ter uma perspectiva de casal, de terem tempo de qualidade em casal. Mas sabes que eu conheço situações assim. Conheço um casal que quando o filho saiu de casa, eles passaram a fazer muito mais coisas juntos. O que faz todo sentido, não é? Mas também acontece o contrário. O filho sai de casa e depois parece que deixa de haver aquela pressão para eles continuarem juntos, sabes? Porque muitas vezes... E muitos casamentos acabam. Os casais não se divorciam porque têm filhos. Muitas vezes. Que também é pressão. Porque Então, claramente não estão bem um com o outro, mas têm ali aquele lelo, cimento que exato, os junta, que na verdade não é um cimento, não é? Eu falo, sou filha de pais divorciados e estou tranquilíssima com o assunto e prefiro 1000 vezes assim... Estás a vê-los infelizes e juntos. Sim, exatamente. É óbvio, sim. E saber que ainda por cima é por causa de mim, não é? Que isso acontece muitas vezes, que os filhos crescem e percebem perfeitamente que os pais estão infelizes e estão juntos e que a culpa é deles e até acabam por viver mal com isso, por se culpar com isso, porque estão ali naquele ambiente tóxico. E isso também traz repercussões para as suas vidas, ou seja, também Claro. acabam por ter muitas vezes relacionamentos tóxicos. Sim, é muito mais saudável. Se os pais estão mal um com o outro, eu acho que é muito mais saudável separarem-se só, e arranjarem outros relacionamentos, se for por aí, se não for por aí também não, mas mostrarem um estilo de vida saudável e não tóxico aos filhos, do que estarem forçadamente a estar juntos quando claramente já não está a funcionar, só por não abandonarem, entre aspas, a criança. E tu agora também tocaste noutro ponto que eu queria que nós abordássemos, que era quando é que a pressão começa a ser tóxica? Facilmente. Super facilmente. Eu diria que a pressão da sociedade é que tem mais potencial para se tornar tóxica.
Sabes que eu até tinha encontrado aqui uma frase que eu queria que nós comentássemos, que vem precisamente de encontro ao que estás a dizer, que é: a pressão da opinião pública é capaz de fazer o que a lei não consegue fazer. Sem dúvida. Sem Quantas dúvida. vezes é que isso já aconteceu? Porque as pessoas têm muito mais medo de serem julgadas e ostracizadas da sociedade do que pagar uma multa. Tipo, é muito pior tu fazeres uma coisa mal e sentires que toda a gente à tua volta te está a julgar por isso, eu acho. E nós vemos muito isso, por exemplo, agora nas redes sociais. Sim. Eu acho que as redes sociais vieram trazer muitas coisas boas, lá está, quando são bem usadas, mas também existe muita pressão envolvida. Mas eu acho que hoje em dia, tipo, mesmo presente, as redes sociais têm mais coisas más que coisas boas. Eu acho que depende da forma também como é canalizada e também depende do tipo de conteúdos que nós procuramos. Mas tu não consegues escapar. Pois não, é inevitável. Sim, é um bocado inevitável. Olha, foram agora as autárquicas. Eu fui nas redes sociais a informar-me de quem é que eram os candidatos para votar e isso tudo. Como uma cidadã responsável, não é? E tu não consegues escapar, porque tu estás a ver que não sei quem propôs medida tal. E inevitavelmente tens nos comentários pessoas, mas agressivíssimas mesmo, a dizer que estupidez, que não sei o quê, e que estupidez nem é de todo o pior, não é? Tu não consegues escapar, tu vais pesquisar uma coisa que seja e tens sempre pessoas revoltadas. Mas também é importante aprendermos a filtrar. Porque, claro que as redes sociais vieram condensar muito, ou seja, esse tipo de coisas. Até porque existe muita gente que o intuito de usar as redes sociais é mesmo para fazer esse tipo de comentários e para exercer esse tipo de pressão, não é? Mas também acho que nos cabe a nós encontrarmos também os nossos próprios limites e também é importante nós sabermos pôr os limites aos outros. Mas às vezes é muito difícil. Eu dou por mim, olha, neste caso, por exemplo, eu estava a ver uma publicação que até era sobre o dilema Moedas versus Medina, que foi o tema quente das autárquicas, não é? E eu dei por mim, era um post do Público, no Instagram, e eu dei por mim, presa, em loop, nos comentários, a pensar, a sociedade está perdida. A sociedade está perdida. E eu estava só a ver os comentários a pensar, pá, eu vou emigrar. Eu estou fora daqui. Porque é tão tóxico o que se passa ali, das pessoas umas com as outras, que eu acho que genuinamente às tantas já ninguém sabe o que é que está a defender. Tipo, só estão ali a assassinar-se uns aos outros. Qual é a necessidade? Sim. Mas lá está, eu acho é que nós sabemos que isso acontece, nós sabemos que isso existe, nós sabemos que existem pessoas assim, porque existem pessoas que claramente estão mal com a vida e que é a forma como elas têm de comunicar as suas ideias, os seus ideais, e eu acho que também é importante nós percebermos isto, que é, nós sabemos que isto existe, é importante aprendermos a filtrar as coisas. Claro que acaba sempre por afetar, mas pode afetar não a um ponto de ficar tóxico para nós. É que a questão aqui é que, estás a ver aquela coisa que eu disse da pressão de fazeres alguma coisa espetacular? É que tu vês pessoas, que estão claramente mal. Só a propor coisas, que qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que não é assim que o mundo funciona, estás a ver? Não é mesmo? E eu pelo menos sinto aquela necessidade de ter noção de como é que o mundo está para poder atuar em cima disso. Exato. Por isso é que eu fico presa em loop. Não é porque eu adoro ver pessoas a falarem mal umas com as outras, não é? Acho que... mas por exemplo, eu vou admitir aqui que é uma coisa que eu faço regularmente, que é, quando eu vejo, por exemplo, estou no Facebook ou assim, uma notícia polémica, bem, eu vou sempre ver os comentários. Eu também. Não é tanta, ou seja, não é tanta notícia que me interessa, mas sim os comentários. Sim. Mas é uma coisa... Mas, por exemplo, no Instagram existem outro tipo de pressão que até acaba por influenciar pessoas mais novas e é uma pressão que é muito tóxica. Por exemplo, a nível do corpo perfeito. Isso nem é só no Instagram. Sabes que eu no outro dia estava de carro a chegar a Odivelas e havia lá, isto foi no verão, havia lá um cartaz da Calcedónia, publicidade da Calcedónia, que eram 5 miúdas, todas uma ao lado das outras, todas magríssimas, maminhas no sítio, impecáveis, rabinho no sítio, tipo, ali, a olhar para mim, eu passei mal com estas coisas quando tinha pai 15, 16 anos. Porquê é que não está ali uma gaja, normal? Tipo, eu não sou gorda, nem sou magra, estou só bem,
E eu tenho noção que para muita gente eu sou terrível, estás a ver? Tipo, sou gordíssima, tenho celulite, oh meu Deus, tenho um pneuzinho, tipo... E são só coisas normalíssimas que eu acho que nem é tanto só o Instagram, sabes? É a publicidade no geral que faz isto. Sim, não é claramente inclusiva. Só que nós também temos que perceber que de facto existem mesmo muitas pessoas que lidam mal com isto. Distúrbios alimentares, imenso, exatamente. Isto. E toda uma questão gigante a nível da autoestima. Imensas depressões, claro que sim. Porque imagina, a questão é, por exemplo, tu vais comprar roupa. E vais comprar roupa online e vais ao site de uma loja qualquer de roupa e vês umas calças vestidas na modelo. Pá, e a modelo está impecável e aquelas calças ficam mesmo bem. E tu pensas, estas calças são mesmo giro. E tu compras e claro que a ti não te fica a mesma coisa. Sim, claro. Porque tu não és a modelo. Tipo, claro que a ela tudo vai ficar incrivelmente bem. E a verdade é que tu experimentas, viste a foto da modelo, olhas-te ao espelho, pensas, não está nada a mesma coisa. Existe sempre a comparação. Tem o impacto. Claro, existe sempre a comparação. Sim, claro que sim. E biquinis, então? Biquinis e fatos de banho. Lá está o anúncio da Calcedónia. Por amor de Deus, é que não há anúncios de biquinis. Mas eu também que acho que já começa a existir muita tendência a que várias marcas se tornem mais inclusivas. Vai ver os comentários do Instagram dos posts dessas marcas. A ver o que é que dizem. Sim, está bem, mas acho que também é importante nós, ou seja, haver aquele reforço positivo em relação às marcas que tentam incluir todo o tipo de corpos, não é? Sim, eu acho que isso é importantíssimo. E porque isto é toda uma educação que cada um de nós também tem que fazer em prol da sociedade. É que sabes que chega ao ponto em que eu, quando era mais nova, por exemplo, fatos de banho, sutiãs e isso tudo, como eu tenho o peito relativamente grande, eu não conseguia encontrar. Não conseguia. Porquê? Porque não estava no standard. Sim. Porque tu tens mamas aceitáveis de X tamanho a X tamanho. E abaixo disso és um menino e toda a gente goza contigo porque não tens maminhas e és um menino. Acima disso, é que nem há. Estás a ver? Nem há opção. É este nível de pressão a que nós chegamos, que é eu nem posso aceitar o meu próprio corpo porque eu nem sequer tenho o que vestir no meu próprio corpo disponível. Depois começaram a surgir, pronto, lá está, essas lojas tu dizes, mais inclusivas e etc. E agora, hoje em dia, graças a Deus, há opções. Mas era esse o nível de pressão em que nós vivíamos. Só que eu acho que existe mesmo. Eu acho que ainda existe muita tendência, por exemplo, dos problemas de autoestima estarem ligados com esta pressão em relação ao corpo. E eu falei no Instagram porquê? Porque acaba por ser a rede social mais utilizada pela camada mais jovem, pelo menos. E é inevitável. Eu vou ao Instagram agora, se for preciso, eu acabo por perceber e acabo por ver que muito do conteúdo que existe, ou seja, é com determinados corpos, ou seja, super estereotipados, não é? E não só a nível de corpo, e não só a nível de corpo, mesmo a nível de estilo de vida. Sim. Que existem muitas coisas que acabam por ser fabricadas, não é? E por exemplo, eu vejo mesmo as adolescentes e as pré-adolescentes que têm muito mais acesso agora às redes sociais do que nós tínhamos na altura, né? Como nós estamos muito velhas, mas a diferença tu agora de alguns disseste anos, uma coisa que o Instagram verdade. é mais usado pela camada jovem, o TikTok, Maria. Sim, olha, exatamente. E digo já que no TikTok também a pressão do corpo perfeito também é real, meu Deus. Mas por isso é que é tão importante, pelo menos para mim, eu seguir conteúdo, porque é um facto, eu gosto de seguir bom conteúdo, ou seja, bom conteúdo que me faz sentido para mim, em que eu vejo que as pessoas também mostram aquilo que é real. Mas é difícil, nunca vais... Imagina, tu tens uma rede social para partilhar coisas da tua vida. Se eu estiver a chorar, baba e ranho, sentada na casa de banho, a morrer de depressão, o meu instinto não vai ser tirar uma fotografia e pôr um Insta Story a dizer que isso está a acontecer. Claro, mas provavelmente, atualmente, em comparação com há uns anos atrás, tu vês muito mais pessoas que partilham, por exemplo, mesmo a nível de textos, as coisas que sentem. Por exemplo, mesmo a nível de distúrbios alimentares, ainda há pouco tempo vi uma rapariga que ela é anorética, e ela publicou várias fotos em que claramente não se nota que ela tem a doença, e outras fotos em que
em que se vê claramente pronto, que ela Se sofre via de mesmo as anorexia. costelas e... Exatamente. E ela depois fez uma publicação, um texto em que ela diz a forma como ela se sente e como se sentiu durante este tempo todo e refere precisamente isso, que é, muitas pessoas não repararam. Muitas pessoas não repararam mesmo. As pessoas, ou seja, Mas tens de tu partilhar. vais ao Instagram dela e tu vês claramente que as fotos dela atuais, à mostra, ou seja, que ela de facto mostra o corpo dela como de facto é, são completamente diferentes das fotos que ela postava antes. Eu acho que ela ter a capacidade de certa forma expor o problema dela e reconhecer que tem um problema antes de o expor, reconhecer. Exatamente. Eu acho que é literalmente ir contra tudo o que lhe faz pressão, sabes? Não sei até que ponto. Porque sabes que eu acho que há sempre dois lados das redes sociais. Ainda há aquele lado que está muito conservador, muito o show da Victoria's Secret, com aquelas modelos todas super magras e não sei o quê. Tens esse lado. E depois tens um lado que se está a tornar o oposto. Onde quase que há uma pressão para tu teres um distúrbio qualquer de alguma coisa para poderes falar sobre isso. Para teres audiência. Será ou não... Ou será que agora as pessoas simplesmente expõem mais? Porque imagina, eu própria já tive um distúrbio. Sim, mas não é não bem o expus, isso. mas já tive. É questão de... Cada vez mais se fala de saúde mental, o que eu acho incrível. Mas, pá, se tu fores falar com pessoal que tem presença nas redes sociais, a sério, pessoal que está muito bem na vida, que está tudo bem com eles... Que mostram que aparentemente está... Não, que está mesmo, estás a ver? Que está mesmo. Ok. E se tu fores falar com essas pessoas, eles dizem-te que não é suficiente para fazer conteúdo hoje em dia. Também. Sim. Neste momento também já existe muito mercado a nível de conteúdos. E se calhar essas pessoas sentem esse tipo de pressão. E que é fazer conteúdo diferente. Sim! Mas fazer vlogs de viagens e eu não sei o quê. Pá, é giro. Mas se tu vais mostrar que foste ali com os teus amigos, ou com o teu namorado, ou com não sei o quê, e que está tudo incrível na tua vida, vais chegar a um ponto que é repetitivo, porque isso era o que as pessoas estavam à procura antes. Mas acho que e é uma pressão contrária, percebes? Mas as pessoas agora começam a procurar as coisas que são reais. Eu sinto muito isso. Ou então tem a ver... Não, é claramente, imagina. Agora falando aqui, pronto, mas real não tem de ser mau, é só isso que eu estou a dizer. Exato, porque tipo, tu podes estar incrível e ainda bem para ti que estás incrível. E também não podes ser excluída por estar tudo bem contigo. Tipo, se estiveres mal, sim, partilha, acho que sim, até é bom para obter ajuda. Mas se estiveres bem, mas não há nada de errado com isso, percebes? É só essa a questão. Sabes, tipo... eu agora estou aqui a fazer a ponte e a ligação, ou seja, que é um tema que eu gosto muito, que é a sustentabilidade, e existem várias pessoas que eu acabo por seguir o conteúdo delas. E as pessoas deste tipo de conteúdo que eu acabo por gostar mais são aquelas que de facto mostram aquilo que é real, a transição, exatamente. Mostram as pressões constantes que sofrem. Não, é que há pessoal da sustentabilidade, eu também sigo algumas pessoas desse meio, há muito pessoal da sustentabilidade que até acabam por criar pressão nas pessoas que os seguem. Tipo, tu chegas a um ponto em que, pá, a minha casa eu tento fazê-la o mais sustentável possível, mas vai lá, é uma casa normal, tipo, eu às vezes uso sacos de plástico, tipo, pronto, porque é mais fácil, porque às vezes não faço compras a granel. E tu chegas a um ponto em que tu segues essas pessoas e eles demonizam tanto todos estes pequenos gestos, que tu chegas ao ponto de estás a sentir extremamente culpada porque te esqueceste do saco reutilizável para as compras e pediste um saco de plástico. Se calhar uma vez em 3 meses, estás a ver? Sim, mas eu sou claramente a pessoa que sente pressão em relação a essas coisas. Mas eu sou claramente essa pessoa. Eu se for preciso, deixo de comprar coisas... Para não comprares o saco. Não, imagina, simplesmente eu deixo de comprar coisas que sei que estão embaladas em plástico. Imagina, a loja onde eu faço compras neste momento está fechada para férias. Eu sei que eu sei que há coisas que eu não vou comprar agora e que prefiro esperar não sei quanto tempo para comprar depois, precisamente por causa de estarem embaladas em plástico. Ou seja, eu sinto essa pressão sobre mim mesmo, porque eu depois fico a sentir-me super mal. Já viste o quão pouco sentido isso faz? Tu, da minha esfera, és das pessoas mais sustentáveis que eu conheço. Há pessoas,
3.000 vezes piores que tu a nível de sustentabilidade. E, no entanto, és tu que estás a sentir essa pressão, estás a Sim, ver? mas imagina, mas eu não acho que eu ponha pressão nos outros em relação a isto. Não, mas estás a... Mas- e não és mas tu que meto estás a pôr essa pressão- pressão, é o conteúdo que consomes. Sim, eu acho também a minha própria consciência, porque imagina, porque eu sei que tenho a opção, porque eu sei que posso fazer as coisas de forma a escolher aquilo que me vai fazer sentir melhor. Ou seja, não acho que seja uma pressão tóxica Uhum. neste caso específico, porque eu não sinto que me esteja a privar, sinto que sim que tem a ver com prioridades. Ou seja, Mas estás-te a privar, acabaste de dizer que não vais comprar X coisas porque... não, ou seja, eu acho que tem mesmo a ver com esta questão das prioridades. Ou seja, eu posso consumir outro tipo de coisas que se calhar tenho em casa, sabes? E esperar um bocadinho mais tempo até poder comprar de forma consciente. Ou de Lá forma. está, tu és das aquilo pessoas que mais seja sustentáveis que eu consciente. conheço. E eu, imagina, eu não acho... aliás, eu preocupo-me bastante com sustentabilidade e tento levar um estilo de vida relativamente sustentável, mas eu sou-te honesta, se a loja a granel tivesse fechada, eu ia comprar no supermercado. Porque imagina, eu também tenho noção que eu já faço muito mais do que muita gente. E eu também tenho direito a comer as coisas que gosto e a fazer as Claro, coisas que claro, gosto. claro. Mas Não imagina- não vai andar toda a gente aí a fazer tudo o que gosta e eu a limitar-me porque tenho consciência. Eles também podem ganhar consciência, percebes? Sim, como é óbvio. Mas é por eu compreender isso que não meto pressão em ninguém em relação à sustentabilidade. Mas em relação a mim própria, sim. Imagina, eu sabia que a loja ia fechar, eu no dia antes fui lá. Pronto, organizei-me e fui lá, levei os meus fresquinhos todos, cheguei querida. lá. Pronto, é verdade, é um facto, eu sou mesmo assim. E eu tenho a perfeita consciência de que eu adaptei muitas coisas em casa, pronto, por causa das questões da sustentabilidade. E foi uma pressão. É uma pressão que eu imponho a mim própria diariamente. E ainda bem, Mas também acho que existem limites, imagina. Eu não deixo de comer seitã e o seitã vem embalado. Percebes? Sim, eu acho que é tudo uma questão de escolhas e de fazeres um equilíbrio entre o que tu gostas mesmo, o que é melhor para ti e, dentro disso, qual é a opção mais sustentável. Exato. Mas imagina, eu sinto que o meu namorado acaba por sentir um bocadinho de pressão neste tipo de coisas. É normal, porque Vive- partilha a vida contigo, vive Exato, contigo. exato. Ou seja, eu tenho essa perfeita consciência, mesmo a nível alimentar. Ele adaptou-se claramente ao meu tipo de comida, ao meu Mas isso regime é bom. alimentar. Se calhar ele Sim, até... mas- Quer dizer, se calhar não, eu sei que ele até gosta. Sim, portanto, está tudo bem. Sim, mas lá está, mas ele sentiu pressão, mas eu acho que essa pressão foi benéfica. Ou seja, não era a pressão de eu andar sempre em cima a dizer não, olha, não comas carne, ou Tu, não, quando não vocês comas começaram a isto. viver juntos, eu lembro-me que de Eu vez em comia quando carne. ele comia carne. Sim, E sim. tu nunca lhe disseste tipo, De oh meu todo. Deus, não podes todo. comer carne à minha frente. Eu acho que foi precisamente por eu não, ou seja, por eu não exercer sobre ele esse tipo de pressão tóxica, em que eu o criticava quando ele comia carne, ou porque impunha limites de tudo, seja a nível de compras em relação ao plástico, seja a nível alimentar, que ele aos poucos também foi, ou seja, também foi criando a sua própria consciência. E eu acho que ele acaba por encontrar o equilíbrio perfeito. Sabes? Imagina, ele não se priva de fazer as coisas que quer, mas também não se põe pressão a si próprio. Eu ponho a pressão em relação a mim mesma, mas no entanto não sinto que ele faça com ele próprio. Isso é bom. Pois é. Mas eu também acho que o facto de eu pôr alguma pressãozinha em cima de mim me faz andar para a frente, ou seja, me faz procurar outro tipo Isso de tem a coisas, ver me faz com procurar alternativas. A maneira como as pessoas funcionam, lá está, tu se calhar és uma pessoa que funciona melhor estando sobre esse tipo de pressão, se calhar ele não é essa pessoa. Sim, O claramente. João é uma pessoa Por isso é que nós nos confrontamos tão bem. descontraídíssima e tu és uma pessoa muito mais focada, muito mais... Sim, é verdade. Ele até costuma dizer que eu acabo por ser muito mais séria em certos assuntos. E é verdade, Sim, é verdade. sim. Então este tema da sustentabilidade e da alimentação, ele é visto mesmo a sério. Sim, não é que ele não leva a sério, mas eu acho que vocês têm maneiras muito diferentes de levar as coisas a sério e de agir perante coisas que acham sérias. E lá Percebes? está. E
no entanto, vivemos juntos e damos-nos super bem. Ou seja, as nossas pressões não são um problema. Porque nenhum de Percebes? vocês, os dois, faz pressão tóxica um no outro. Sim, claro. Porque vocês têm as vossas diferenças, mas aceitam as vossas diferenças. A pressão surge quando as diferenças não são aceitas. Então, e o que é que tu achas, por exemplo, que nós podemos fazer para diminuir um bocadinho estes sintomas, porque acabam por ser sintomas que nós sentimos quando exercem pressão sobre nós e quando nós pomos pressão a nós próprios? Lá está, eu acho que é uma constante tão grande na vida das pessoas que eu não acho de todo que seja possível tu eliminares esses sintomas. Mas imagina, lá está, eu não acho que seja possível eliminar, Podes mas acho que atenuar. é isso que podemos diminuir. Sim, isso. E acho que há muitas coisas que podes fazer. Dedicar tempo a ti própria, afastar-te, em casos mais extremos fazeres retiros, ou não extremos, se te apetecer também. Mas yoga... Eu acho também é muito importante nós aprendermos a impor limites, seja a nós próprios, seja nas relações com o outro. Que foi uma coisa que, por exemplo, eu nem sempre soube fazer isso. Eu acho que é uma questão de aprendizagem, sabes? Porque eu agora estava a pensar no que eu estava a dizer de o que é que podes fazer para atenuar. Yoga. Eu fiz yoga, eu sentia pressão no yoga para conseguir chegar às posições de yoga mais difíceis. Portanto, eu acho que na verdade tem de partir mesmo de ti, tem de ser uma educação. Tu tens de te educar ou para aprenderes a lidar com a pressão ou para te afastares de focos de pressão dependendo da pessoa que fores, não é? Isso claramente que acontece muito. Por isso é que nós também perdemos muitas amizades pelo caminho. Eu tinha amizades em que era, meu Deus, era uma pressão constante. Sim. E eu precisei de não me sentir tão sufocada e precisei de me afastar. Porque há pessoas que lidam bem com isso. Tipo, Eu acho que quando uma relação se baseia em pressão, nunca pode ser saudável. eu acho que depende da pressão. Não, mas... Eu acho que muito mais do que nós sabemos se baseia em pressão. A questão é essa. Ok. Eu acho que... Primeiro acho que é impossível tu teres uma relação livre de pressão. Até porque lá está, há pressão boa. Imagina, tu tens o teu namorado. Tu sentes a pressão de seres uma pessoa boa o suficiente para corresponder à imagem que tu tens dele. E é assim que a relação funciona. E também é isso que leva a relação para a frente. É a pressão de sentirem que estão bem um para o outro e que estão ao nível um do outro. E acho que isso é ótimo. Acho que há uma grande diferença entre pressão e pressão tóxica. Exato, claramente. Sim. Porque lá está, mas nós também já abordámos aqui a questão da pressão que é benéfica. Só que eu acho que a pressão nunca deve ser base de nenhum tipo de relação. Eu acho também é mais isso. Eu aí discordo. Mas lá está, também por eu ser uma pessoa que funciona bem sob pressão. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto mais na minha relação com o meu namorado é que nós fazemos imensa pressão um ao outro para seguirmos objetivos que se calhar nos íamos esquecer se não fôssemos um e outro. E, por exemplo, eu incentivei-o imenso a ir para um curso de inglês e eu tenho noção que apliquei uma pressão louca em cima dele para ele ir para o curso de inglês, mas eu sabia que era uma coisa que ele precisava e que ele queria fazer e já me tinha dito que queria fazer e estava só com preguiça. Ok, mas sentes que essa pressão louca que tu puseste podia ter sido feita de forma diferente? Imagina, podia se fosse uma pessoa diferente. Ok, mas é que a minha questão é mais essa, sabes? Como é que nós exercemos pressão sobre o outro? Eu acho que também tem muito a ver com sensibilidade, porque imagina, eu sei que, com o meu namorado, que eu conheço bastante bem, eu sei que ele reage bem a eu martelar-lhe todos os dias na cabeça: vai fazer o curso de inglês, vai fazer o curso de inglês, vai fazer o curso de inglês. Porque é assim que ele funciona. E ele sabe que eu não reajo bem a esse tipo de pressão porque me sinto controlada, mas reajo bem a outros tipos de pressão que também me levam para a frente. Mas, por exemplo, no trabalho. O trabalho acho que acaba por ser o sítio onde nós temos mais pressão constante, de forma contínua e de forma diária, certo? Sim. Também depende muito do tipo de trabalho, mas de uma forma geral, sim. Sim, no geral, completamente. Existem muitas pessoas que ficam muito doentes por causa desse tipo de pressão. Sim. Exigida. E se calhar a pressão poderia ser na mesma feita, mas de uma forma mais saudável. Isso também já tem muito a ver com comunicação, percebes o que eu estou a dizer? Tipo de pessoa. E isso também tem a ver com a cultura das empresas, sabes? Porque há empresas que estão muito mais aptas a trabalhar de maneira diferente com colaboradores diferentes e há empresas que, na verdade, há empresas que já são tão grandes que já têm tudo muito formatado, pá, e ou funciona para ti ou não funciona, e tu ou ficas ou sais.
E há empresas mais pequenas onde conseguem ter uma atenção muito maior a cada colaborador e se calhar conseguem exercer uma pressão que se adeque a cada pessoa. Sim, mas nós temos que perceber que isto é uma coisa grave. Gravíssima. Existem muitos colaboradores que metem imensas baixas precisamente por causa deste tipo de pressão. Não, existem imensos burn-downs hoje em dia. Que a culpa é totalmente da pressão. Exatamente. Eu acho que é... Mas também foi muito por causa disso que eu também decidi trazer este tema e falarmos sobre este tema. Precisamente porque eu sei que existem imensas pessoas atualmente e que sempre sofreram deste tipo de pressão. E a pressão leva a doenças, afeta a saúde mental. Claro que sim, sem e é dúvida importante nenhuma. nós termos consciência disso. Mas sabes que é a cultura em que nós vivemos? Sim. Que é a tal questão da cena de seres bem sucedida e isso tudo. Também está muito intrínseca a questão da pressão. Tipo, imagina, é impensável, em termos de sociedade, para mim não é de todo, mas em termos de sociedade é impensável tu chegares a um cargo de sucesso e teres tempo para estar com a família, teres tempo para teres hobbies, animais de estimação, o que é que seja. Tu, quando pensas numa pessoa de sucesso, tu pensas numa pessoa que trabalha 24/7. O tempo todo. Tipo... E isso é uma pressão louca e é onde nós nos projetamos, porque toda a gente quer ser bem sucedida. Mas na verdade tu queres mesmo trabalhar 24/7. Tu não preferes ser uma pessoa normalíssima e criar a tua família e ter o teu animal de estimação. Pá, e se calhar não tens uma casa com 3 piscinas, mas pronto, olha, tens uma casa e tens uma família. Tipo... E acho que é esse nível de pressão que nós projetamos em nós próprios que chega à pressão tóxica. É aí que chega, que é quando tu acabas por acreditar numa coisa que tu na verdade não acreditas, mas tu queres chegar lá porque é o expectável. Exatamente. Mas por isso é que eu acho que é tão importante que se fale sobre este assunto. Porque eu acho que ao falarmos sobre este assunto, sobre refletirmos sobre ele, simplesmente, por exemplo, como a conversa que nós temos agora a ter aqui as duas, que temos 1001 vezes sobre 1001 assuntos, não é? Mas eu acho que é mesmo importante tipo, as pessoas refletirem sobre isto, porque se nós tivermos este tipo de consciência, nós também vamos gerar, se calhar, um tipo de pressão diferente no outro, nos nossos relacionamentos mais próximos ou nos nossos relacionamentos laborais. Sim, a pressão benéfica, lá está. Exatamente, porque se nós tivermos a noção de que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, afeta de facto o outro, quando nós temos essa consciência, eu acho que as coisas mudam. Sem dúvida. A nossa comunicação também com o outro altera-se, se nós também o quisermos, não é? Mas eu acho que, pronto, esta conversa também espero que ajude alguém a refletir também sobre o que nós falámos aqui. Ou seja, como é óbvio, nós agora também falámos aqui de forma descontraída, simplesmente a refletir sobre o assunto, mas nós também conseguimos tocar em certos pontos que acabam... Ou seja, que as pessoas se acabam por se identificar inevitavelmente. Sim, e muito provavelmente, se calhar até podem aperceber-se que têm pressão ou estão sob pressão em campos da sua vida em que lá está, nunca pararam para pensar que sentem essa pressão. Exatamente. Mas eu acho também, mesmo para terminar, eu acho que é muito importante nós aprendermos a impor limites. E quando eu digo impor limites, não é nós sermos brutos com as pessoas, nós sermos agressivos, nós falarmos mal, termos uma comunicação muito negativa e muito agressiva. Não. É simplesmente impormos limites também primeiro a nós próprios. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que gostamos, nós sabemos até onde conseguimos ir. E pôr os focos de pressão em ti própria nos pontos certos. Exatamente. Nos pontos que interessam verdadeiramente. Pressão benéfica. Exatamente. Portanto, eu acho que também acho que acaba por ser o ponto principal a retirar desta nossa conversa. O que é que achas? Distinguires, acho que é isso, e distinguires os pontos de pressão que são de facto teus e aqueles que te foram impostos pela sociedade. Também falámos muito disso. Exatamente. E também ter a coragem de ir contra os que são impostos pela sociedade, se for preciso. É importante. Claro que sim, e cada vez mais tem de haver pessoas a fazer isso, porque senão as coisas não mudam. Portanto... É importante também ter coragem. Pronto, muito obrigada.